Olá, muito boa tarde. Estamos pontualmente abrindo aqui a nossa sala de conversa para a palestra das 17 horas no Centro Espírita Verdade e Luz, aguardando que os companheiros ingressem na sala e vamos trazer, na tarde de hoje, um companheiro, um trabalhador muito efetivo na doutrina, que ele é de Catanduva, mas depois ele se apresenta melhor, porque parece que ele não está morando exatamente em Catanduva agora. E vamos aguardar alguns poucos minutos. As pessoas já estão entrando na sala. E eu vou convidar desde já, então, o nosso convidado, o José Antônio da Cruz, que já está aqui aparecendo no vídeo. Boa tarde, José Antônio, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Eu agradeço, por este convite, a você, Edson, ao Adilson, a todos aí do Centro Espírita que nos fez esse convite tão generoso, a toda a equipe, porque é muito bem-vindo recebermos, essa proposta para falar de amor, para falar dessas mensagens que nos tocam a alma, que nos tocam o coração. Então, a todos vocês que nos acompanham, nosso boa tarde, e que seja aquele boa tarde caloroso mesmo, abraçando o coração de todos. Muito obrigado. Isso. Então, eu não comentei isso, mas você está estreando a nossa página ao vivo, porque nós não tínhamos uma página no Facebook, ela tinha sido criada pelo próprio Face, eu não sabia como trazer essa administração para nós. Fiquei tentando, agora por causa da pandemia, então acelerou essa necessidade. As últimas palestras de sábado eu fiz na minha própria página, e essa é a primeira que nós estamos fazendo diretamente na página do Centro Espírita Verdade e Luz. O Nelson já nos deu boa tarde, o Luiz, a Angélica. Que bom. O Adilson, o Valdinei. O Valdinei está aqui, ó. Acho que você conhece o Valdinei. Conheço. Tudo bom, Valdinei? Boa tarde. Tive a oportunidade de falar com ele ainda esta semana, O Valdinei, um grande amigo aí. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para José Antônio para que você se apresente, então, para o público, com breves palavras, e já possa, então, começar as suas reflexões da tarde. O tema é muito instigante, muito necessário para os dias de hoje, Em Busca da Felicidade. Aliás, tem um filme, Em Busca da Felicidade, que eu não gosto de assistir muito, não, porque ele é muito triste. Com Will Smith, Com Will Smith, filme, eu já assisti algumas vezes, mas não gosto muito de assistir, não. Ele machuca muito. Eu fico muito condoído com aquele filme. É interessante, Eu vou pedir para José Antônio para que você se apresente, então, para o público, com breves palavras. Está retornando? Não assisti, não. Acho que... O que aconteceu aí? Como que ele... Não teve um retorno aí? Sim, teve um breve retorno, mas eu acredito que deve ter sido do próprio sistema, porque aqui está tudo ok. Aqui também está tudo ok, esquisito aí, mas tá bom. Você ia falar alguma coisa do filme? Não, eu falei, engraçado que eu, no momento quando escolhi esse tema, eu não pensei no filme, Depois que eu vi, eu falei, poxa vida, existe o filme do Will Smith, E que é o filme com o mesmo tema, Então agora tá valendo, já foi publicado, então tá tudo certo. Tenho certeza que as reflexões de hoje vão ser mais instrutivas e importantes para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual, que é o que nos interessa. E eu vou sair de cena para que você aí assuma o comando. Fique à vontade, José Antônio, que os bons espíritos te iluminem, te protejam. Por favor, eu peço para que comece com uma oração e fique à vontade. Até mais. Eu agradeço, Edson, muito obrigado, E também agradeço a todos os integrantes que fazem parte do Centro Espírita Verdade e Luz e que estendeu esse convite a nós, De minha parte, conforme o Edson mencionou, deixando a mim os créditos de apresentação, eu sou o José Antônio da Cruz, sou natural de Catanduva, eu resido atualmente na cidade de Issem, E aqui nós temos uma atuação no Centro Espírita Caridade da cidade de Issem,
até o centro leva o nome da cidade, Centro Espírita Caridade de Issem. Tá? Issem é uma cidade que fica no finalzinho da BR-153, quando vai cruzar com o Rio Grande do Sul, né, fazendo fronteira aqui com Minas Gerais. Uma cidade muito receptiva, muito gostosa de se viver. Tá? Então, eu agradeço desde já a todos vocês que estão no chat, né, eu estou acompanhando aqui o chat do Facebook, vocês que nos acompanham, né, por outros locais que nós fizemos a publicidade, né, compartilhando, enfim, seja onde for, receba as nossas intenções, as nossas vibrações, né? Eu sempre gosto de começar com relação à prece, né? Quando nos pede para realizar uma prece, eu gosto muito de falar da intenção, né? Porque os benfeitores espirituais colocam isso claramente, né? De que, apesar das palavras serem bonitas para nos auxiliar, né, em toda a elaboração da tela mental que vamos criar, isso é importante, é a intenção atrelada a essas imagens, a essas palavras que vai contar, né? Então, que seja aqui uma intenção breve, né, como esta prece de abertura, e que possa tocar os nossos corações diretamente. Então, eu desejo a todos, de coração, né, que faz parte desta casa de luz e que nos endereçou o convite com tanto carinho, que essas vibrações possam se estender para todos aqueles que nos acompanham nesta live de hoje, né? Que possamos ser inspirados. Muito obrigado e nos acompanhem a partir de agora, nós vamos refletir um pouco, tá? Eu estou aqui observando vocês no chat, viu? E a interação, ela é permitida, no momento oportuno eu vou ler o que vocês escreveram, né? E nós podemos trocar alguma informação, aquilo que eu puder responder, eu de pronto estarei fazendo, correto? Mas falava há pouco, né, com o Edson, instantes antes também de nós entrarmos aqui ao vivo a respeito do tema, né, a escolha do tema em busca da felicidade, e que é um tema muito propício aos dias atuais. Apesar de fazer alusão ao filme, né, como citado há pouco, onde teve como protagonista o ator Will Smith, no momento que pensei no tema, na escolha, não linkei com o filme, né? Eu tenho bastante cuidado até para que não surja, né, um duplo sentido, apesar de que o filme passe uma mensagem muito bonita, né? Mas o que nós vamos tratar aqui é da busca da felicidade que nos remete a um contentamento espiritual. Eu quero usar como base, né, dessa nossa reflexão de hoje, vamos chamar assim, né, eu quero usar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, que é do conhecimento de todos os espíritas aqui presentes na página, né, e para aqueles que não, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras, né, escritas por Allan Kardec com o auxílio, né, dos espíritos, né, e que traz distribuído, né, dentro do seu conteúdo, passagens do Evangelho, né, de Jesus. E dentro dessas passagens, nós temos muitas orientações que vêm enriquecer e tornam essas parábolas mais fácil de ser assimilada e contextualizada no nosso dia a dia. E um dos capítulos que eu escolhi do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Olha que interessante, nós vamos falar de felicidade, mas logo de cara escolhemos um capítulo que traz a aflição? Como assim, José? Bom, nós vamos explicar. Escolhemos para a leitura, a reflexão, né, breves citações do nosso bate-papo dessa tarde, o item 23, que se chama Tormentos Voluntários. Nós vamos entender o que esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, linkado nesta lição 23, Tormentos Voluntários, tem a ver com esta busca pela felicidade, né? Será que é possível desfrutar da felicidade enquanto estamos aqui, encarnados nesse planeta, né? Apesar de não existir uma fórmula, existe um direcionamento, existe um caminho, né, que nos proporciona felicidade. Também existem caminhos que nos proporcionam muitas alegrias, sim, de fato existe, né, mas estão mais linkados com o prazer, né? E o prazer, por ser momentâneo e por inflamar a nossa alegria, ele tende a ser muito confundido, né, com o sentimento de felicidade, devido a nós estarmos naquele êxtase do momento, trilhando por determinadas escolhas.
Porém, aqui eu faço, né, uma inserção, né, para dizer o seguinte: nem todo prazer conduz ao caminho da felicidade, tá? Mas todo o caminho da felicidade resulta em prazer. Tá? Então é bom ficarmos atentos, né, com relação a isso, porque às vezes muitas situações que vão me remeter a alegrias momentâneas podem trazer grandes transtornos, né, futuramente. Então vale a maturidade, vale o equilíbrio. Mas e quando eu não as tenho ainda? Então eu preciso conquistá-la, né? Então a busca da felicidade, em verdade, é uma construção. Não se adquire, né, a felicidade da noite para o dia. Desfruta-se sim de momentos felizes, de momentos de alegria e, como dissemos há instantes atrás, desta sensação de viver um determinado prazer. Sim, isso é possível, tá? Mas rapidamente isso se esvai, né? Por isso que nós vamos utilizar do capítulo 5º, item 23, tormentos voluntários, correto? Para poder fazer esta nossa abordagem. Esta foi a nossa introdução, para nós entendermos, né, do que nós vamos tratar aqui nesta live de hoje. Então, em busca da felicidade, vai buscar remeter nosso olhar para dentro, para que nós possamos ver aquilo que habita em nós, aquilo que já cumpriu sua parte, o que é que eu estou alimentando no meu mundo íntimo e de que modo eu posso fazer, podemos dizer assim, esta faxina, arrumar, organizar esta minha casa íntima para que eu possa, então, desfrutar desta felicidade relativa. Então, eu comecei lançando uma pergunta. Seria possível viver um estado de felicidade aqui na Terra? Muitos questionam isso, não é verdade? Aos que dizem que não, que a felicidade não é deste mundo, não foi feita para desfrutar aqui na Terra, não é? Mas se nós atentarmos bem, quando nós vamos falar sobre felicidade, e que felicidade não é deste mundo, até utilizando para isso, né, um contexto atrelado ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai trabalhar essa temática, né, alertando sobre a questão da felicidade, que ela não seria deste mundo, não está querendo dizer com isso, os benfeitores, que nós não temos condição de desfrutar da felicidade. Nós não só temos condição de desfrutar de um estado de felicidade, como podemos vivenciar isso, né, de uma maneira muito significativa e particular, capaz de transformar a nossa forma de ver a vida, de interagir com as pessoas, né, de interagir, enfim, com todo o entorno, né, de acordo com essa maneira que eu estou vivendo, correto? É muito simples, tá? Só que essa expressão muito simples precisa de uma construção, né? Vamos deixar claro aqui. Quando eu começo a adquirir maturidade, essa maturidade ela vem também junto com as escolhas que nós fazemos, não é? Muitas delas, se não a maioria, escolhas que nos conduz à dor, tá? Aqui nós precisamos ficar atento com essa expressão dor, porque a dor é tão útil quanto o sentimento de felicidade no nosso estágio de humanidade. Por quê? Porque a dor, essa dor moral, essa dor que aflige o espírito, ela indica que alguma parte do nosso caminhar, ali no nosso roteiro, não foi seguida de acordo, né, com o trajeto. Em algum momento nós nos desviamos, né? Devido aos instintos ainda inferiores, né, os sentimentos ainda inferiorizados que temos, é muito comum isso acontecer, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que começar a trabalhar dentro desse aspecto que estamos abordando aqui, sobre a busca da felicidade, é o nosso entendimento sobre a culpa. Como nós lidamos com a culpa. Como que a culpa nos aflige, né? Como que a culpa nos oprime. Como após fazer determinadas escolhas que resultam em erros, por exemplo, não é? Más escolhas, como que esta culpa exerce influência sobre nós. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque o próprio Evangelho, ainda no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, eu acredito que eu vou trabalhar mais esse capítulo mesmo, né? Um pouquinho atrás do item que eu citei, que é o item 23, nós vamos encontrar ali no capítulo 5º o item 13. Tá? O que esse item 13 vai falar? Que eu,
como espírito que sou encarnado, né, eu posso, enquanto eu estou na experiência da matéria, eu posso aumentar, tá, as minhas tormentas, ou eu posso abrandar. A escolha é minha. Pela maneira com que eu encaro a vida terrestre. O que isso tem a ver com culpa? Vamos linkar. Imagine que eu, porventura, tenha feito alguma escolha errada na vida, não é? Uma atitude errada, melhor colocando, e com isso gerou um sentimento autodestrutivo, não é? E eu fico dentro daquele estado de remorso. É claro que é preciso analisar muito bem isso, porque existe diversos tipos de atitudes, né, os mais variados tipos de atitudes, e que nos levam a certos estados de preocupação, né, e que faz com que eu venha me desequilibrar internamente. Mas, a grosso modo, sempre tem algo que está ali me alfinetando, né, ali no meu interior. Ou seja, este reviver, né, do fato já ocorrido. Aqui, se eu estou falando culpa, então eu sou o algoz, não é? Eu provoquei algo. Então, se eu estou naquele estado de culpa, provocado ali pelo remorso, devido a uma ação que eu tive no passado, a primeira coisa, né, que eu preciso trabalhar em mim para que este sentir de novo, não me incomode tanto. Não quer dizer se ausentar da responsabilidade, mas que não me incomode tanto, a ponto de eu começar a construir ali, a partir desta compreensão, um possível caminho para a minha felicidade. A primeira coisa que eu preciso trabalhar é que, naquela linha do tempo, naquele ponto, naquela situação, não é, naquela circunstância em particular, eu via o mundo daquela maneira. A minha consciência interagia com a vida de uma maneira. E por isso respondia e recebia da vida interpretações limitadas, não é? Dentro daquele aspecto do meu desenvolvimento, intelecto, moral e espiritual. Veja que interessante, né? É uma tríade. Então, eu, dentro daquela minha limitação do passado, é óbvio, não é? Eu provocava ações que com certeza hoje já não concordo mais, não é? Assim como interpretava as ações da vida de uma maneira que hoje consigo compreender mais fácil. Não é assim que afirmamos com relação aos conselhos, quando os compreendemos de fato? Ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho. Então, nós fizemos uma busca no passado, acessamos aquele arquivo de quando o erro foi cometido, de quando a dor se instalou em nós, e hoje, já entendido, não é? Aquele reviver, ele se torna positivo, ele traz a informação para o meu presente, na minha consciência, eu acesso a fonte da experiência e vou dizer, se conselho fosse bom, não é? Eu teria ouvido, né? Perdão, a expressão não é essa, se conselho fosse bom. Se eu tivesse ouvido aquele conselho, não é? Então eu não teria cometido aquela tal prática, tal ação. Então, olha que interessante, por que eu tenho esta atitude? Porque eu amadureci espiritualmente. Né? Pode não parecer, mas amadureci. Por quê? Porque eu compreendi que se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, dentro das mesmas condições, eu iria conseguir interpretar, eu iria conseguir ter maturidade para deduzir a consequência. E a maioria de nós não tem esta maturidade. Maturidade para deduzir as consequências das ações na vida do próximo e, consequentemente, um retorno na nossa vida. Não como castigo, mas sim como um reflexo de tudo que nós estamos provocando na vida do outro. Entendido? Então, o primeiro ponto, para que fique bem claro aqui, é nós nos entendermos com relação ao nosso passado, tá? Como eu lido com as circunstâncias do passado, onde eu fui o algoz. Pesada essa palavra, né? Parece que algoz é aquele que é o assassino, né, que prejudica vorazmente. Não, é aquele que, né, que está do lado negativo da história, né? Mas então vamos suavizar um pouco, né? Este meu entendimento com o passado faz com que eu me aceite de fato dentro de uma linha evolutiva. Nós, como espíritos, estamos encarnados, tá, dentro de uma jornada que é o quê? Uma experiência espiritual na matéria,
do qual temos de adquirir conhecimento. Né? Apesar de os textos evangélicos dizer é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que provocar o escândalo, fica então entendido que, né, por mais que eu tenha necessidade desse aprendizado, necessariamente eu não teria necessidade de aprender pelo erro, né, prejudicando a vida de alguém. Mas, em dadas as circunstâncias que nós, seres humanos, estamos, por já termos errado tanto, né, acabamos que, aflorando esses vícios da alma, né, e esses estados ainda inferiores, né, de sentimento, acabam fazendo com que eu, né, dominado ali pela volúpia dos prazeres, né, da ambição, do orgulho, do egoísmo, acabe pensando mais em mim do que no meu próximo. E com isso eu ajo, faço uma escolha equivocada, que prejudica o outro. Né? Isso, com o tempo, são pontos na nossa consciência, que parece que nos impede de refletir a verdadeira felicidade. Por isso que eu fiz questão de bater nessa tecla. Vasculhe o interior, vá ao encontro do ponto de culpa. Ponto de culpa significa que eu fiz algo, tá? É por etapa. Vá ao encontro e aceite-se dentro daquele cenário, não é? Faça uma terapia do auto-perdão consigo mesmo, tá? Olha, reconheça-se como um ser frágil, porém em construção. Um ser que está em construção e dotado de um potencial criativo capaz de mudar a sua realidade. Não é? Nós temos necessidade de tudo que está nos acontecendo agora para nos amadurecer. Correto, queridos? Uma vez entendido esse ponto de culpa, um outro aspecto muito importante para entender e resolver é os pontos que deixam marcas em nós proveniente de ações de terceiros, ou seja, do externo que acessa o interno, da atitude do outro que me fere, tá? Para isso, eu também preciso me compreender como o espírito que sou, entender o meu posicionamento na vida. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o ditado, afirmando que quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o próximo. Por quê? Porque à medida que eu vou me conhecendo, entrando em contato comigo, eu acesso às minhas imperfeições. Não falamos da culpa há instantes atrás? Veja que interessante. Quando eu me vejo no cenário, repetindo aquilo que eu fiz, e já não concordo mais, então eu passei a me conhecer. Quando alguém fazer o mesmo comigo, eu consigo compreendê-lo quase que de imediato. Eu vou sentir a dor, eu posso até sofrer. Eu posso entrar num estado de tristeza, sim. Desmotivação? Claro que sim. Estamos na experiência humana, né? O nosso estágio tem todo esse conjunto de emoção embutido, tá? Vamos colocar assim. Posso vivenciar tudo isso, mas o que vai me diferenciar? O que muda? Muda que eu vou conseguir sair desse estado de aflição com muito mais facilidade. E por quê? Porque eu já estou amadurecido nesta parte. Eu já me compreendi como um ser que provocou danos na vida de alguém, não é? Então eu consigo entender, poxa, né? Olha o esforço que eu fiz para me melhorar. Então, esta outra pessoa que me prejudicou, eu não preciso guardar isto em mim. O ato, eu não concordo, mas isso ela vai se acertar com ela. Eu não desejo mal algum, muito pelo contrário, o que tiver a minha disposição, né? Dentro das minhas condições de fazer para beneficiá-la, vou fazer. E tem. Sabe o que? Libertá-la do seu interior, tá? Porque ninguém merece guardar pesos no templo do coração. É o altar divino, onde eu me apresento enquanto estou a caminho para fazer a oferta ao Senhor, né? Se eu perceber, enquanto estou a caminho, que tenho algo contra meu adversário, volte. Este volte faça um movimento interno, rediscuta consigo mesmo o porquê dos porquês, não é? Abra mão daquilo que já cumpriu sua parte na tua vida, na nossa vida, como experiência de vida. Olha que interessante. E nos faz crescer. Compreendendo este ponto do perdão, né? Inicialmente o auto-perdão, olha como nós vamos trabalhando. Culpa, quando eu me sinto culpado. Perdão, né? Ali o ponto da mágoa, quando eu sinto que alguém me magoou. Então, quando eu começo a trabalhar essas questões, eu liberto o outro. E sabe o que acontece quando eu liberto o outro do meu interior?
desta jaula que fica com as portas abertas, mas que eu recuso a sair, sabe o que acontece? Quando eu faço esse movimento de deixar ir, né, aqueles entulhos que eu estou guardando em mim, ocorre uma coisa muito interessante. Aquele que então era meu algoz, aquele que eu via como alguém que me prejudica, passa a ser agora um grande professor para a minha vida. Por quê? Porque essa dor provocada por esse intercâmbio, né, de relação fez com que eu compreendesse na atitude do outro aquilo que eu não devo fazer para o meu próximo. Logo, eu coloco aquele outro ser que me prejudicou em uma condição não mais de inimigo. Tá? Não mais de algoz, não mais aquela tela mental de alguém que está me prejudicando, mais de alguém que me prejudicou, porque também tinha suas limitações, mas de que agora, né, eu, compreendendo tudo isso, entendo que, mesmo em meio a todas essas limitações, esta troca, né, de informações fez com que eu crescesse. Então, eu passo então a ter um sentimento aqui de gratidão e me desconecto. Né? Eu não tenho obrigação nenhuma, queridos, mas nenhuma mesmo, de carregar o fardo no ombro. Jesus usa uma expressão muito interessante que eu gosto de trabalhar dentro do aspecto psicoterapêutico. Né? E ele vai dizer assim: conecte-se seu jugo, o teu jugo comigo. Porque o meu jugo é suave. Né? Olha que interessante. Né? Eu sou brando, caminhe comigo. Meu jugo é suave. O jugo é aquele instrumento de madeira pesado que usava no lombo dos animais para arar a terra, né? Dura, abrir, né? Olha, ferir a terra. Imagine a força que se faz. Você está conectado. A pergunta é: com quem eu estou conectado? Essa resposta é minha, particular. É no teu silêncio que você responde. É pesado esse jugo? O que eu estou aprendendo dessa situação? Está na hora de eu libertar? Né? Olha, tire o jugo, conecte-se com Jesus. Aí você vai assimilar a experiência. Ele, como é um irmão mais evoluído, ele nos movimenta, né, para frente, ele nos impulsiona à ascensão. Isso resulta em felicidade. Por quê? Veja que interessante, eu não estou vivendo um estado pleno de felicidade, mas o exercício do melhoramento interno, ou seja, eu estou deixando um estado da alma, provocando todo um processo terapêutico que está me animando, me motivando e me tirando daquela situação de prostração, né, do espírito, onde eu estou para baixo, né, depressivo, e eu passo a me reanimar. E é este impulso que faz com que eu saia desta situação. Isto, né, remete a estados de felicidade. Veja quanta coisa boa. Né? Então nós entendemos aqui o ponto de culpa, o perdão, né, que devemos proporcionar ao outro, o auto-perdão, né? E agora, para fechar, nós nos compreendemos dentro desse movimento como alunos da vida. Tá? Alunos da vida. Portanto, os outros só vão nos ferir até quando durar o nosso estado de imaturidade e imperfeição diante daquilo que o outro está me fazendo. A partir do momento que eu me elevei acima daquela situação que o outro pratica comigo, o outro já não me fere mais. Ah, mas José, eu não vou sentir nada? Claro que vai, não é? Nós vamos ficar desapontados, sim, é natural. E que mal tem? Ficar desapontado é sinal de que eu sou um ser, não é? Um ser imperfeito, não é? No sentido que não estou praticando bem. Podemos até usar assim a expressão, né? Ah, você é espírita, você não pode ficar desapontado. Claro que pode. Por que não? Né? Se nós não admitimos isso, meus queridos, como que nós vamos trabalhar o nosso interior? Agora, ficar desapontado não significa que eu tenha que guardar peso extra, mágoa. Aí pode me remeter para um caminho mais doloroso. Né? Mas eu também preciso entender que a tristeza ela tem o seu lado bom.
Por quê? Como parte das nossas emoções, a tristeza, vamos pegar aqui, ó, a tristeza aliada à culpa. Vamos supor, quando ela vai fazer a reflexão lá na culpa. Eu estou me sentindo culpado, eu estou triste. Não é? Se eu souber aproveitar, eu uso essa tristeza para me motivar. Olha, isto eu não devo fazer mais com ninguém. Eu não me senti bem, o outro não se sentiu bem e eu causei um transtorno. Pronto. Né? Eu estou resolvendo essa situação. Né? A tristeza quando alguém me fere, né? Eu fico triste. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a fazer esse movimento de autoconhecimento, essa mesma tristeza vai me remeter a uma autorreflexão tão profunda que eu vou compreender, poxa, mas eu já fiz isso com os outros, não é? Então eu devo dar a esse também o meu voto de confiança, pelo menos para eu sair dessa situação. Não é necessário que eu conviva, né? Mas que eu tenha, pelo menos, né, uma boa administração do meu sentimento com esta pessoa. Então, perceba que nós vamos criando condições cada vez melhores para o nosso interior. Então, falar de felicidade, não é falar de uma construção em múltiplos aspectos. Né? Eu preciso me analisar muito profundamente para poder ir ao encontro dos pontos mortos que vivem em mim e trabalhá-los. Tá? É um retrabalho constante. Certo? Deixa eu verificar aqui, queridos, como vocês estão interagindo, muito obrigado, né, por toda essa interação de vocês aqui, tá? Daqui a pouco eu retomo novamente o tema. Olha aqui, ó. Eu compartilhei esse link lá no meu Facebook também, né? Então, se vocês estão lá, meus queridos, eu vejo aqui amigos, né, que eu percebo que acessaram por lá, acredito. Clique para vir para o link principal, que é o link aqui do Centro Espírita Verdade e Luz, tá? Porque é somente aqui que eu consigo interagir com vocês, tá bom? Vamos começar aqui do Paulo Monerato, né? Tá dizendo muito obrigado por deixar essa mensagem pra gente, muito importante para este momento. Eu agradeço, viu? Dalvina Pereira, grande amigo, né? Amiga da cidade de Ipuã, obrigado por estar presente. Marta Eico, de São José do Rio Preto, obrigado, tá? Eu que agradeço por vocês estarem aqui presentes, tá? Henrique Roim Arvani está dizendo que a reflexão está muito boa, né? Obrigado, querido, tá? Você é de Urupês, né? Pertinho também daqui da nossa região. Muito obrigado, viu? Olha quanta gente bonita aqui, né? Pessoas maravilhosas. Eu não vou falar o nome de todo mundo, tá, pessoal? Vamos lá. Valdirene Palma está dizendo assim, excelentes reflexões. Vera Multi, muito obrigado por sua participação, querida. Tá? O Wallace Brito, obrigado, querido. Um abraço para a Bahia, né? Terra de meus pais, da minha mãe, né? Da minha avó. Ei, gente boa demais. Vamos ver aqui, ó. Gislaine está dizendo assim, ó, muito boa palestra, boas reflexões, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, viu, Gislaine? Obrigado por você estar aí conosco, tá? Fechando aqui no final, ó, Luiz Pugliessa, né? Importante reflexão sobre o eu, correto, querido, estamos trabalhando o interno mesmo, né? Fernanda Garcia, um grande abraço. Fernanda Garcia é da cidade de Badibacite, né, Fernanda? Oi, amigo, satisfação em poder ouvir. Eu que agradeço, viu, por você estar presente, tá? Pessoal maravilhoso, Lourdes Neves Paulista. Neves Paulista é aqui pertinho da nossa cidade, aqui de 100. Vamos continuar? Daqui a pouco eu vou interagir mais com vocês, tá? Se quiser formular alguma pergunta, por favor, coloque, esse é o momento, 17h33, nós temos alguns minutos ainda pela frente, tá? Eu vou fazer uma leitura, diante de tudo isso que eu li, que eu falei para vocês, né? Se quiser fazer alguma interpretação dessa nossa fala, por favor, fique à vontade. Eu vou fazer uma leitura breve aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, tá? O item 23, tormentos voluntários. Quero trabalhar essa lição com vocês. Ela foi ditada por Fenelon em 1860. Lição maravilhosa. Eu, particularmente, adoro. Tenho uma admiração muito grande pela abordagem de Fenelon, né, a maneira como ele conduz a abordagem dele dentro das obras fundamentais da doutrina espírita. E quero trazer aqui alguns apontamentos deste irmão espiritual. Correto? Vamos lá. Olha que interessante. Olha o que Fenelon vai tratar aqui
sobre a questão da felicidade, apesar do tema estar ligado a tormentos voluntários. Então vamos fazer o seguinte para nós entendermos, tá? O que é contrário à felicidade? Um tormento, certo? E quando esse tormento é voluntário? Significa que foi eu que optei por isso, né? De alguma forma, eu tenho algum hábito que faz eu provocar esta ação, como uma atitude, né? E isso fica se repetindo. Então vamos conseguir entender aqui, vamos tentar entender o que o Fênelon está passando para nós. O homem, nós, estamos incessantemente à procura de felicidade, da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Concordo, sem mescla. Porém, aqui é possível viver uma felicidade relativa, meus queridos, de uma maneira, assim, excelente, não é? Quantas e quantas alegrias nos proporciona esse planeta abençoado, né? O convívio com pessoas, a satisfação que nós temos de poder apreciar a natureza, de deliciar-se com sabores, não é? De poder estimular inúmeros sentimentos que a matéria nos proporciona. Então nós temos condição de desfrutar destes momentos felizes, que no final da nossa jornada como encarnados vai resultar em uma grande felicidade. É por isso que o espírito aqui, Fênelon, começa dizendo que sem mescla não existe, mas eu posso aproveitar desta confecção de momentos felizes que eu vou vivendo durante a minha estadia aqui, né? Vamos lá, continuando, tá? Entretanto, apesar das vicissitudes, tá? Vou falar sobre vicissitudes agora, que formam o inevitável cortejo dessa vida, ele, ou seja, nós, poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Olha que interessante, né? Mas o que tem a ver vicissitude? Vicissitude está atrelada à condição material, né? O corpo físico sofre com as vicissitudes da matéria. Eu me envelheço, não é verdade? Nós temos desgaste orgânico, o surgimento de algumas anomalias, as doenças conforme conhecidas, né? Desde as psicossomáticas àquela que se manifesta no físico, né? Nós temos aí inúmeras situações, não só da matéria, mas também daquela que é proveniente do próprio espírito, do qual nós vamos, em contato com essa matéria, espiar, né? Esse espiar que vai caracterizar essa nossa limitação, como espírito que somos, faz com que eu vá me burilando, porque eu tenho que me disciplinar diante de algumas situações, queira ou não, não é? É tipo assim, olha, você é limitado e ponto enquanto está na matéria. E por esta condição, não é? Eu já estou num estado de expiação. Quando se fala em expiação, parece que é um sofrimento terrível, não é? Mas o próprio fato de eu desejar algo e conter este algo, trabalhando, não é, a minha reforma íntima, a minha transformação moral, este simples movimento de expiação faz com que eu vá melhorando, porque eu vou adquirindo a compreensão, né? Eu vou ganhando, né, em avanço moral. E essa compreensão de moral que estamos colocando aqui não é a moral conforme a conhecemos, apesar de estar ali, de certa forma, linkada, mas aquela moral do Espírito, não é? Aquela da qual Jesus nos orientou e nos ensinou, né? A da prática do bem, na máxima, quando vai dizer assim, não faça ao outro nada daquilo que você não gostaria que fosse feito a ti. Nós demoramos para entender isso, tá? Porque o nosso estado de imperfeição ainda não nos deixa a ver com clareza. Então, nós ainda colocamos o nosso egoísmo, esse nosso estado de alma doente ainda, né, em aperfeiçoamento, e ferimos o nosso próximo. Mas como que eu vou saber o que eu devo fazer ao próximo? Né? Não seria também meio egoísta? Porque aí eu só vou fazer aquilo que eu quero, que é uma receita sem erro. Aqui eu posso falar receita, fórmula. Faça o bem. É isso que Jesus está dizendo. Faça o bem ao próximo. Tá? Fazer o bem é um bilhete garantido para a felicidade. Ponto. Tá? Ame a Deus e pratique o bem. Esse é o nosso propósito de vida. Tá? Tudo está nesse alicerce. Amar a Deus e praticar o bem. Se nós analisarmos, deste alicerce sai tudo, né? Tudo.
vai se ramificar em todas as ações. Tá? Então ame a Deus e pratique o bem. E continue. Né? Olha, apesar das vicissitudes que nos limitam, nós poderíamos ser felizes, tá? Felicidade relativa. Mas nós procuramos nas coisas perecíveis, né? Sujeitas às mesmas vicissitudes, às mesmas degradações, olha. Ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-las nos gozos da alma. Agora olha a indicação, que constitui uma antecipação das imperecíveis, das indestrutíveis alegrias celeste, né? Em vez de buscar a paz no coração ou do coração, única felicidade verdadeira desse mundo, olha a importância de trabalhar o conteúdo interior, tá? Nós procuramos com avidez, né, com sede, né, tudo aquilo, né, que vai nos agitar e nos perturbar. É uma coisa curiosa, expressa a Fênelon aqui. Parece que nós criamos de propósito os tormentos que só cabe a nós evitar. Olha que interessante, transferir aqui para a primeira pessoa, né? É muito lindo essa introdução de Fênelon, porque ela meio que faz assim, né? Ela dá um toque, olha, meu irmão, o que você está procurando e onde? Né? Ah, mas eu insisto, eu quero esse caminho. Então vá, que seja feita a tua vontade. É a voz da consciência. E depois você experimenta o gosto do resultado. Ah, mas isso é castigo porque eu errei um dia? Jamais. Conforme nós vamos ampliando o nosso raio de entendimento, de compreensão com a vida, nós vamos entendendo que a palavra castigo é uma palavra que se risca, definitivamente. Né? O que existe é uma ação e uma reação, não é? Ou seja, uma causa e um efeito, melhor colocando. Né? Se eu causei algo, esta causa, ela resulta em um efeito, o reflexo daquela causa, tá? E este reflexo impacta o outro, que é aquele que se relaciona comigo, a vida, não é? E, portanto, este relacionar volta, não é? Tão qual a causa deste efeito. Mas é óbvio que se todos nós trabalharmos para nos elevar em padrão vibratório, em termos de moralidade, quando um errar conosco, nós anulamos o erro por meio da compreensão e de um bom exemplo. E aí eu vou direto na conclusão aqui, ó. Primeiro ele vai falar aqui, né, na exploração do tormento voluntário, o quanto que nós nos pouparíamos se olhássemos o outro sem inveja, sem cobiça, né? Se não vivêssemos como escravos do orgulho, etc. O quanto deixaríamos de adoecer. Tá? Olha que interessante. E indo para o final, tá? Ele vai dizer assim, ó, olha que interessante, ó. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe se contentar com o que possui? O que você possui? Tá? De fato, se não a paz, não é? Então eu vou entender que eu sou usufrutuário de tudo isso aqui. Eu não preciso de tanto, eu preciso do necessário. Há uma questão no Livro dos Espíritos que tratou isso de maneira brilhante, né? Ali a gente vai começar a ler a partir da questão 922, 923, a questão 926, por exemplo, vai nos apontar com riquezas a posse do necessário. É o suficiente para a vida material. E a paz de espírito e a prática do bem é o suficiente para a vida espiritual. É o necessário, não é? É a fé no futuro. E aí vai dizer assim, ó, quantos, né, não conseguiria evitar de tormento aquele que sabe contentar com aquilo que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence. Olha, essa aqui é para os dias atuais, ó. E que não procura parecer mais do que é. Isso aqui nos atormenta, né? Querer ser cópia, querer ser mais, né? E é perecível, vai passar. Aí é que tá, é um desgaste, não é? Quem se comporta assim, olha a expressão de Fênelon, está sempre rico. Olha, rico, riqueza interior. Pois olha para baixo em vez de olhar para cima, com sentido de cobiça. Não quer dizer que não tem motivação, não tem aquela ambição de conquistar para melhorar. Não é isso, tá? Em vez de olhar para cima de si mesmo, né? Vê sempre os que possuem menos, porque eu me compadeço, eu olho ao entorno, né? Eu presto atenção na vida. Está sempre calmo. Agora eu quero que prestem atenção nessa expressão que é aqui que eu fecho, tá? Ó.
Quem assim procede está sempre calmo, é uma calma da alma, tá? Calmo. Porque não inventa necessidades absurdas. Aí ele vai lançar aqui uma pergunta. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Aí eu passo para vocês. O sentimento de calma, essa calma, ela está alicerçada na paz de consciência, na prática do bem, no trabalho da transformação moral, na fé no futuro. Né? Então, a calma em meio aos tormentos desta vida não seria ou não será felicidade? E então, né? O que falar dessa busca pela felicidade, hein? O que nós podemos conversar a respeito disso? Se vocês quiserem participar, fique à vontade. Nós já estamos indo para o nosso encerramento, né? A nossa colaboração com relação a essa construção da felicidade. Perceberam? O quanto que nós temos de ir ao encontro das nossas necessidades mais íntimas, e de repente, para que eu possa desenvolver esse sentimento de calma, um estado da alma que me remete à calma, eu precise, por exemplo, verificar o que está me incomodando, não é? E aí eu consigo realmente fazer todo um trabalho aí interno, né? Positivo. Vamos lá. Olha isso, a italiana Marta Eico está dizendo assim, ó. O que acreditava ser felicidade na minha juventude, hoje nada significa. Conforme fui amadurecendo, o sentido da felicidade se transformou. Passei a não buscar mais, né, a felicidade conforme ela acreditava, pois acredita que ela esteve o tempo todo nas minhas mãos. Pois é, né? São coisas, às vezes, que nós não damos conta enquanto não despertamos para esta maturidade, né? Nós estamos sendo educados, né, aqui dentro da geração atual, em uma cultura dos excessos, né? Agora, vivendo essa questão do isolamento, essa questão pandêmica do qual estamos tendo, não é, essa oportunidade no momento, e quando eu digo oportunidade, não quer dizer que eu desejaria isso, tá? Mas estamos vivendo, não é? Essa situação está nos fazendo rever conceitos. Eu preciso de tudo isso realmente? E estas buscas? E quantos voltaram para a espiritualidade que estavam naquelas condições de perturbação espiritual, não é? Então, percebam, o nosso tempo aqui, quando nós realmente abrimos os olhos, nós percebemos que é um tempo curto. Porém, nós podemos fazer desse tempo curto uma eternidade, se soubermos aproveitar. Tá? Então, esse exercício que a italiana Marta Eico colocou para nós aqui é muito importante, saber nos posicionar dentro dessa linha do tempo e ver o quanto que nós amadurecemos. Né? Vamos lá. Nelson Tadeu Leopoldi. O perceber do erro e não errar mais já é a felicidade. Exato, não é? Por que isso, né, Nelson? Porque quando eu percebo um erro em mim, eu tenho oportunidade dentro deste reviver aí, né? Deste ressentir, que a princípio é uma dor, né? Eu tenho oportunidade de ressignificar toda a minha história com relação àquele erro, né? Então, a partir dali, eu começo a elaborar toda uma educação espiritual. Eu vou não só saber na teoria o que significa esse não errar mais, mas eu vou principalmente sentir, eu contextualizei, né? Eu estou vivenciando, né? Eu me integrei, né, junto àquela situação, ou seja, a compreensão do erro faz parte do meu espírito agora. É claro que são etapas, não é? Eu não vou sair compreendendo tudo de uma única vez, mas eu já vou saber que determinadas ações eu já consigo evitar, não é? E já não erro mais. Isso já é resultante de felicidade, uma felicidade relativa, né? A partir do momento que eu compreendo os erros do passado, eu consigo trabalhar a mim mesmo. E trabalhando a mim mesmo, eu consigo evitar novos erros. Olha que interessante. Então eu cesso esta causa. Por quê? Porque eu começo a ter autonomia espiritual. E isso faz com que eu
consiga também fazer escolhas mais saudáveis com relação à minha felicidade, ou seja, a manifestação da felicidade, o reflexo da felicidade, que é de acordo com aquilo que habita no meu interior. O único responsável pela minha felicidade sou eu, somos nós, não é? Então é importante sim, eu tenho fé, eu tenho pensamento positivo, mas movimente-se, não é? Tem uma frase que eu costumo às vezes colocar em palestras, em reflexões, que diz assim: se você estiver disposto a rezar, também esteja disposto a mover seus pés. Tá? Então, ou seja, eu preciso sim ter a fé racional, que vai falar assim para mim, que vai me dar o toque. Movimente-se, porque se você ficar sentado com pensamento positivo, seria pedir muito. Que exclusividade você tem para isso, não é? Movimente-se que as respostas estão ao seu redor, tá certo? Muito importante, né? Essa questão. Centro Espírita Verdade e Luz, ó, colocando aqui participação, né? O Adilson. O Espiritismo nos tira a culpa que nos constringe e nos traz responsabilidade para a mudança. Com certeza, né, Adilson? Porque uma vez compreendida esta culpa, ela se torna uma ferramenta da própria transformação moral, não é? Primeiro, nós paramos de condenar e julgar. Por quê? Porque compreendemos que nós também já erramos. E não só eu sei que errei, eu sinto, né? Eu sinto a vivência, né? Eu sinto a experiência, isso que é importante, eu preciso absorver o conteúdo, eu preciso introduzir o conteúdo, não é? Vivenciar de maneira plena o conteúdo que aquela escolha resultante do erro, não é, resultou na minha vida. Então eu tomo um caminho diferente, né? Ao contrário disto, seria o quê? Me afundar na lamentação, o porquê eu errei, um estresse, uma preocupação exagerada. Então começa a vir uma situação de opressão muito grande, e quando eu vejo, eu estou aí derrapando nos precipícios da depressão e de uma desmotivação muito grande, ao ponto de sentir um desgosto. E quando eu perdi o gosto, quando eu estou sentindo, né, sendo movido por esse sentimento de desgosto, significa que eu estou perdendo gosto pela vida, não é? Aí vem as desmotivações de inúmeras ordens aí. Certo, meus queridos? Muito bem. Eu agradeço, nós estamos já com 52 minutos aqui de interação com vocês. Eu chamo então o Edson aqui. Já vem, você chamou, já estou aqui. Chamou aí. A gente em espírito vai muito rápido, né? Muito rápido, né? A deslocação é na velocidade do pensamento, vai dizer nossos irmãos, né? José Antônio, muito obrigado, viu? Deixa eu trazer aqui quando você estava falando sobre a felicidade, aquela que, para a gente apostar nos bens imperecíveis, né? Se a gente for apostar nos bens materiais, aí na felicidade passageira, e aí a gente pode trazer Paulo aos Gálatas, né? Lá no finalzinho da carta aos Gálatas, quando ele diz que aquele que plantar na carne ceifará a corrupção, mas plantando em espírito, colherá a vida eterna, e a vida em abundância. E não por acaso, logo depois, ele coloca assim, e não cansemos de fazer o bem. Com certeza. A todos, né? Quer dizer, aí ele dá toda essa síntese do que se a gente for buscar a felicidade nas coisas passageiras, a gente vai colher a corrupção da carne. Porque ela Com certeza. Né? Exatamente. É importante, você levantou uma questão interessante, sempre buscar a etimologia, né, o conceito da palavra segundo a época, né? A palavra corrupção, ela traz essa colocação semelhante a que o Espírito Fenelon relata no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Item 23, tormentos voluntários, que é perecível, né? Essa condição de perecividade, né, que Paulo trata na corrupção da carne. O principal atributo da matéria é própria impermanência, né? Se não é permanente, exatamente, a gente escolhe a dissolução daquela. Se a gente apostou a felicidade em alguma coisa que vai se dissolver, exatamente. A impermanência, ela poderia se definir em vida gerando vida, né? Está sempre em constante mudança, né? Há um pensamento que chegou bem perto disso, né? Que vai dizer assim, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, né? Eu apenas faria um adendo aqui, retirando o nada se cria, porque teve sim sua origem. Nós não sabemos, mas nada se perde e tudo se transforma, né? Muito bom. Então, agradecemos aí a participação de todos, a sua
Brilhante explanação, viu, José Antônio? Você está com as portas sempre abertas aqui na nossa casa. Espero que um dia também fisicamente. Com certeza. E uma boa noite a todos os nossos seguidores aí, aqueles que interagiram, aqueles que ficaram quietinhos apenas escutando e vão fazer as reflexões em casa. E uma boa noite a todos. Vamos cancelando aqui, derrubando a sala para que possamos refletir. Se você quer falar algumas últimas palavras aí para o público, José Antônio? Eu quero somente agradecer a todos que nos acompanharam, né, aos amigos da casa, né, que foram muito solícitos conosco, né, e vocês, com certeza, estão aqui no nosso coração por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, e que essa busca da felicidade continue sempre, né? Uma busca sem cobiça, sem inveja, mas uma busca pacífica, entendendo que todos nós temos esse direito como espíritos destinados e condenados, de certa forma, à felicidade, pois somos filhos de Deus, não é? Obrigado, meus queridos, muito obrigado mesmo. Fiquemos todos com Deus, uma boa noite a todos, um excelente fim de semana. Obrigado, querido, até mais.